Fala pessoal, tudo bem? Esse canal faz acho que uns 5 meses que eu não gravo vídeo, mas nós vamos voltar mais fortes do que nunca, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e simbora pro vídeo. Bom, você já prometeu para Deus que não faria algo novamente? E poucos dias depois fez exatamente a mesma coisa? Talvez você tenha pedido perdão tantas vezes que começou a se perguntar se Deus ainda está te ouvindo. Talvez ninguém saiba sobre essa luta. Por fora você parece normal. Você conversa, ri, estuda, trabalha, posta nas redes sociais. Mas quando fica sozinho, existe uma parte da sua vida que parece estar presa. E talvez o pior não seja nem o pecado em si. Talvez o pior seja aquela sensação depois. A culpa, a vergonha e aquela pergunta: por que eu não consigo parar? Se fosse tão simples abandonar o pecado, provavelmente ninguém precisaria lutar tanto contra ele. Nós sabemos quando algo está nos afastando de Deus. Muitas vezes sabemos que precisamos parar. Prometemos que será a última vez. Mas conhecimento não é a mesma coisa que liberdade. Você pode saber que algo está destruindo sua vida e mesmo assim continuar voltando para aquilo. E isso é uma coisa que muita gente não entende. Às vezes, quando alguém está preso em um pecado, as pessoas simplesmente dizem: então para. Como se fosse tão simples assim. Como se você nunca tivesse tentado. Como se você não tivesse prometido a si mesmo que aquele seria a última vez. Mas talvez você já tenha dito isso. Talvez você já tenha pensado: eu não vou fazer isso de novo. Naquele momento você realmente acreditou. Você acreditou que seria diferente. Você pediu forças. Você prometeu a Deus. Você prometeu para si mesmo. Mas então o tempo passou. 1 dia, 2 dias, umas semanas. E alguma coisa aconteceu. Uma lembrança, um pensamento, uma situação, uma vontade. E você voltou. E talvez seja isso que mais machuca. Não é apenas errar. É saber que você não queria errar. É olhar para aquilo que aconteceu e pensar: por que eu fiz isso de novo? Talvez você tenha pedido perdão tantas vezes que começou a sentir vergonha de pedir novamente. Talvez você pense: Deus deve estar cansado de mim. Eu sempre digo que vou mudar, eu sempre volto e eu sempre caio. E pouco a pouco você começa a acreditar que talvez nunca consiga ser diferente. Mas eu quero conversar com você sobre isso. Não como alguém que está aqui para fingir que é perfeito, porque eu não sou. Não como alguém que está acima de você. Porque a verdade é que todos nós conhecemos a luta contra algo dentro de nós. Todos nós conhecemos aquela parte que ninguém vê. Aquela batalha que acontece quando estamos sozinhos. Quando ninguém está olhando. Quando não existe ninguém para julgar. É fácil parecer forte quando as pessoas estão olhando. É fácil parecer bem. Você pode conversar com alguém, pode sorrir, pode postar qualquer coisa. Pode ver um dia completamente normal. E ninguém percebe que existe uma guerra acontecendo dentro de você. Mas Deus é diferente. Ele percebe, Ele sabe. Ele conhece aquela parte que você tenta esconder. Conhece tudo, seus pensamentos, suas fraquezas, seus erros. E mesmo assim, diante de tudo isso, Ele continua chamando você. Talvez você esteja pensando: mas eu errei já demais. E talvez tenha realmente errado. Talvez existam coisas que você gostaria de apagar. Existem decisões que você gostaria de voltar atrás. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas você não pode voltar. E eu também não posso. Literalmente, ninguém pode. O passado já aconteceu, mas o que acontece no seu passado não precisa decidir tudo o que acontecerá no seu futuro. Você não precisa continuar preso apenas porque ficou preso durante muito tempo. Uma coisa precisa ficar clara: sentir culpa e mudar não são exatamente as mesmas coisas. Às vezes nós nos sentimos mal, pedimos perdão, choramos, prometemos e acreditamos que nunca mais faremos aquilo. Mas depois voltamos. Por quê? Porque algumas batalhas não são vencidas apenas dizendo: eu não quero mais fazer isso. Às vezes precisamos olhar para a nossa vida e perguntar: o que está me levando até isso? O que eu continuo alimentando? O que eu preciso mudar? Porque é muito difícil vencer algo que você continua deixando crescer dentro da sua própria vida. Você não vence uma batalha alimentando aquilo contra o que está lutando. E talvez seja por isso que você precisa ser sincero. Sincero com Deus, sincero com você mesmo. Parar de fingir que não existe um problema. Parar de justificar tudo. Parar de dizer: não é tão grave assim. Todo mundo faz, depois eu paro. Porque talvez o depois esteja durante muito mais tempo do que você imagina. O pecado raramente chega dizendo: eu vou destruir a sua vida. Se chegasse assim, talvez ninguém o escolheria. Muitas vezes ele começa pequeno. Começa com uma escolha aparentemente
extremamente simples, uma coisa que você acredita que controla, você pensa: eu paro quando quiser, eu consigo, é só mais uma vez. Mas algumas prisões não começam quando você perde liberdade, elas começam quando você acredita que ainda está completamente na liberdade. Talvez você esteja cansado agora, cansado de tentar, de prometer, de voltar, de se sentir culpado. E você esteja cansado até de ouvir a palavra mude, porque você já sabe que precisa mudar. Você não precisa que alguém fique apenas gritando com você. Você não precisa ouvir que é uma pessoa sem valor. Você não precisa ser humilhado. O que você precisa é entender que a sua luta não significa que Deus desistiu de você. E talvez agora você precise lembrar de uma coisa: Jesus, ele não veio para um mundo cheio de pessoas perfeitas. Ele encontrou pessoas quebradas, que erravam, que carregavam histórias, que tinham vergonha, que precisavam de perdão. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas ainda encontram esperança em Jesus, porque ele não veio apenas para apontar o pecado, ele veio para oferecer uma saída. Agora, isso não significa que podemos simplesmente fazer qualquer coisa e depois dizer: tudo bem, Deus me perdoa. Não, arrependimento é sério, reconhecer um erro é sério, mudar de direção é sério. Mas arrependimento também não significa que você precisa se punir para sempre. Você tenha confundido arrependimento com ódio contra você mesmo. Você acha que, para mostrar que realmente se arrependeu, precisa se sentir horrível para sempre. Mas permanecer destruído não apaga o passado. Continuar se odiando não muda o que aconteceu. Ficar repetindo para si mesmo: eu sou um lixo, eu não presto, eu nunca vou mudar. Isso aí não é liberdade. Talvez você precise parar de transformar o seu pior momento na definição da sua identidade. Você errou, mas você não é apenas o seu erro. Você caiu, mas a sua queda não precisa ser a sua casa. Você pode levantar e talvez você diga: mas eu já levantei antes, então levante novamente. Mas eu já tentei, então tente novamente. Mas eu caí muitas vezes, então para de contar apenas as vezes que caiu e lembre-se de quantas vezes você ainda decidiu se levantar. Não existe liberdade em aceitar a prisão. Você não precisa dizer: é assim que eu sou. Não. Talvez seja assim que você está agora, mas você não precisa permanecer assim para sempre. Mudança nem sempre acontece em um único momento. Às vezes ela começa em uma decisão de ser sincero, de parar de justificar, de pedir ajuda, de voltar para Deus. Uma decisão de tirar da sua vida aquilo que continua alimentando a sua queda. Porque fé não significa apenas esperar que Deus faça tudo enquanto você continua caminhando em direção ao mesmo lugar. Se você sabe que determinada situação sempre o leva a cair, talvez seja a hora de se afastar dela. Se existe algo que continua alimentando pensamentos que você não quer, talvez seja a hora de parar de alimentar isso. Você não precisa provar que é forte, ficando perto daquilo que constantemente o derruba. Às vezes, afastar-se é uma demonstração de força. Eu sei que talvez isso pareça ser difícil, porque abandonar algo pode significar mudanças, mudar muitos hábitos, amizades, lugares, o que você consome, a forma como você passa o tempo. Mas algumas mudanças só começam quando paramos de perguntar: o que eu posso continuar fazendo? E começamos a perguntar: o que eu preciso deixar para trás? Agora seja um desses momentos. Talvez você não consiga mudar toda a sua vida hoje. E ninguém está pedindo que você resolva tudo em um único dia, porque isso é muito cansativo, não é? Mas você pode dar o próximo passo. Pode fazer uma oração simples, sem palavras bonitas, sem fingimento. Pode simplesmente dizer: Deus, eu não estou bem. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu quero mudar. E é bem isso. E essas orações é uma das mais sinceras que você já fez, porque Deus não precisa da sua atenção. Você não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Você não precisa esconder a sua luta dele. Ele já sabe, mas ainda assim ele espera que você venha. Talvez você tenha ficado longe de Deus porque sentiu vergonha, mas pense nisso. Se você está doente, não espere melhorar completamente para procurar ajuda. E no fim, isso tudo foi fazer você voltar para Deus. Volte para Deus. Não quando estiver perfeito, não quando tiver resolvido tudo, não depois que eu conseguir vencer sozinho. Volte agora, com as dúvidas, com as fraquezas, os seus erros, a sua vergonha. Volte, porque talvez a maior mentira que você acreditou seja que Deus só quer que você quando esteja bem. Mas você sabe, aquele ditado lá: você não se limpa primeiro antes de ir tomar banho. Mas Jesus, ele veio justamente porque nós precisamos dele. Então não desista da sua própria história. Hoje pode ser apenas mais um dia, ou pode ser o dia em que você decide dar o próximo passo. Talvez amanhã ainda exista a luta, talvez existam momentos difíceis, mas continue, ore novamente, busque novamente, levante novamente, e principalmente não confunda demora com derrota. A sua mudança pode levar tempo, mas enquanto você continua voltando para Deus e escolhendo lutar, a história ainda não acabou. Se liberte do pecado. Levante,
Se você se afastou, volte. Se você errou, reconheça. Se você tá cansado, não desista. Porque talvez você esteja muito mais perto de uma mudança do que imagina. A sua história ainda não terminou. Que Jesus esteja com todos vós. Esse foi o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, acontece, todo mundo erra.